Então, pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para esse curso muito interessante, muito importante, não só para os advogados que querem atuar na área do direito médico e o direito da saúde, como para todos os profissionais da saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, porque vamos tratar aqui, como o próprio nome do curso já diz, do direito médico simplificando. Então, o nome do curso já diz tudo, simplificando o direito médico. Não vamos ficar apenas na teoria, vamos conhecer um pouco a teoria e vamos aprofundar na parte prática como vocês podem estar atuando de forma preventiva nessa área que não tem muito tempo no ramo do direito, que é o direito médico, mas que agora, principalmente após a pandemia, está muito expandida. Então, tem várias perspectivas de atuação profissional, não só para os advogados, como eu falei, mas como para outros profissionais também da área da saúde, administradores hospitalares, pessoal que trabalha na gestão da saúde como um todo. Então, vamos poder conhecer de forma bem simplificada e bem fácil, vai ser muito fácil de entender como é o direito médico e da saúde. Para começar, gostaria de dizer a vocês que é uma área que é muito apaixonante e muito importante para quem quer e gosta de lidar com pessoas. É um ramo do direito que está presente no nosso dia a dia, não só como quando temos algum caso de plano de saúde, que precisamos fazer uma cirurgia, um procedimento, uma internação, ou quando o plano de saúde não cobre algum desses procedimentos, como um procedimento de cirurgia bariátrica, ou um parcelamento também que você precise efetuar num serviço de plano de saúde, ou uma redução da mensalidade de um plano de saúde, como também essa vertente toda da defesa do profissional da saúde, não só quando ocorre o erro médico, porque muita gente acredita que o direito médico se resume a problemas com erro médico, mas não é. Erro médico é só uma das formas, uma das possibilidades de atuação nessa área. Hoje em dia, está muito forte a advocacia chamada de direito médico preventivo, que é o quê? É por a clínica, né, adaptar a clínica e o hospital para estar em conformidade legal, atuar com compliance em saúde, ou seja, o compliance é uma palavra em inglês que significa to comply, vem do verbo to comply, que é o que? Agir em conformidade. E quando uma empresa, uma clínica, um hospital ou um próprio profissional autônomo age em conformidade, ele evita problemas no judiciário, ele evita problemas com ações. Então, o direito médico preventivo, principalmente no pós-pandemia, com inovações, mudanças na legislação, novas resoluções, a chegada da telemedicina também. Então, tudo isso vem somar para que essa área cresça cada dia mais. E uma grande oportunidade de atuação também na área dos profissionais da área jurídica, é que não temos ainda muitos profissionais especializados nessa área do direito médico. Então, é uma grande oportunidade também para quem não quer ficar só atuando na lide, no conflito perante o judiciário. Então, o advogado no direito médico e da saúde, ele vai advogar muito também nessa parte, esse viés administrativo, temos as questões éticas junto aos conselhos profissionais, temos essa parte do preventivo, que o advogado vai trabalhar atualizando os contratos, os termos de consentimentos do profissional de saúde, porque muitas vezes o profissional não entende e também não tem tempo, o profissional da saúde está mais focado no dia a dia dele na saúde, e o curso também é importante para os profissionais da saúde que querem conhecer mais um pouco, mesmo que ele não queira atuar diretamente, mas para saber, conhecer de forma simplificada, como eu falei, como funciona esse mundo do direito médico que não para, é inovador, apaixonante e cada dia cresce mais. Então, eu vou começar a passar alguns slides para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco mais desse ramo novo, né, na área da saúde. Então, como eu falei, é uma área inovadora, né, que temos que desbravar. Então, os profissionais que estão chegando agora vão ter essa oportunidade de estarem formando nome nessa área, né, conhecendo essa área a fundo e sendo referência.
Então, estudaremos o direito não só do médico, como o direito do paciente perante as operadoras de plano de saúde, perante os hospitais e clínicas, e também o direito dessas, no caso, pessoa jurídica, perante o paciente que venha a ajuizar uma ação judicial. E percebemos também que atualmente existem muitas ações na área da saúde. A cada ano, para você ter uma ideia, a possibilidade de perspectiva de crescimento dessa área, a cada ano são formados 25 mil médicos. E só no ano de 2018 foi 1 bilhão e 700 ações contra planos de saúde. Na verdade, tentando solucionar problemas corriqueiros e que nem sempre os advogados estão preparados porque não militam nessa área. Então, precisamos buscar soluções para trazer também um direito médico preventivo para diminuir esse volume de ações judiciais. Daí a importância desse advogado, inclusive também para quem ainda não fez a OAB, quem é bacharel em direito e quer também atuar no direito médico, tem essa oportunidade, que é trabalhar no preventivo, no administrativo de um hospital, de uma clínica, que não vai precisar estar no judiciário advogando. Então, quem ainda não passou na OAB não está tendo também uma grande oportunidade de fazer esse curso, que vocês vão ver que é muito interessante e vocês vão se identificar bastante. Até para quem ainda não sabe, dentro da advocacia, quem acha que a advocacia ainda não está, que está precisando viver essa advocacia mais forte, ter um retorno financeiro melhor, vai ver que temos uma grande oportunidade. Então, como eu falei, né, a parte preventiva, temos que buscar novos métodos alternativos de solução de conflitos, que é a mediação, a arbitragem, ou fazer com que haja, ou com que não haja tantos problemas nessa área, nessa relação médico-paciente. E investir nessa relação médico-paciente e nessa comunicação, nessa aproximação, para que o paciente bem informado, bem esclarecido, com essa aproximação com o médico, ele mesmo que venha a ter um problema, ele não vai bater na porta do judiciário com uma ação contra esse médico e contra essa clínica. E caso isso ocorra, esse mesmo advogado da saúde vai estar preparado também para ser advogado do paciente. Ele só não vai poder atuar quando ele já tem um médico ou uma clínica que ele advoga, que ele faz o trabalho preventivo, e aparece um paciente contra esse médico, contra essa clínica. Aí, nesse caso, por questões de ética, esse advogado que já atende aquele médico não vai poder atuar defendendo aquele paciente contra aquele médico. Foi só um parêntese aí que é importante falar. Já que eu comentei aqui que vamos falar muito da prática, né? Que muitos cursos não falam de prática, falam muito da teoria, e aqui um dos nossos objetivos é trazer bastante para o dia a dia, para a prática, para vocês se sentirem preparados mesmo para pôr a mão na massa. Então, no cenário atual, redes sociais, muitas informações, internet, WhatsApp, muita publicidade na televisão também, publicidade médica, os médicos postando muito nas redes sociais, no Instagram. O paciente, por outro lado, não é mais aquele paciente de antigamente, que estava acostumado a ter apenas um médico, que era o médico da família, que era o médico generalista, o clínico geral, que atendia toda a família e que tinha aquela aproximação. Hoje em dia, não. Os médicos estão cada dia mais especializados. Você vai a um ortopedista, ele não é um ortopedista geral, então você vai marcar uma consulta, vão lhe perguntar se é um ortopedista de coluna, de pé, de mão. Então, como os médicos estão cada dia mais especializados, os pacientes também, que hoje em dia são consumidores muito informados, também estão cada dia mais exigentes. Então, esses médicos não podem mais atuar como antigamente, que conversa e acabou ali, deu um problema, conversa com a família, não. Hoje em dia, o médico tem que trabalhar no preventivo, evitando, estando com as documentações em dia, não só documentando em dia, mas explicando para o paciente o procedimento que ele vai se submeter, o que está escrito naquela documentação, perguntando se ele entendeu o que foi explicado, como vai ser a cirurgia, como vai ser aquele procedimento, os riscos daquele procedimento. Então, hoje em dia, não basta só entregar na recepção da clínica ou do hospital um termo de consentimento e pedir para o paciente assinar minutos antes de entrar na cirurgia. Esse termo apenas assinado hoje em dia não cobre 100% os riscos de, se vier a ter uma intercorrência com o paciente, o médico não ter problema.
Então, não basta entregar o termo. E não basta que seja entregado por terceiros. Quem tem que entregar, ler e explicar o que está constando naquele termo é o próprio médico, o próprio profissional, que é o médico assistente do paciente. Então, melhorar essa relação é fundamental para o direito médico preventivo, que é o direito médico que antecede aos problemas e busca que não tenham ações. Então, a gente não vai garantir para o médico que nós atendemos e para a clínica que ele não vai ter ações com o direito preventivo, mas que vão ser evitadas. O percentual vai ser bem menor, por quê? Porque eles vão estar trabalhando em conformidade. Então, vai reduzir drasticamente esses problemas no judiciário. Então, vou passar para o próximo slide, para a gente conferir o que é que temos aqui dessa parte que eu falei dos advogados. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Já está aqui. Então, os advogados, né, até então, estão acostumados com a formação na faculdade muito voltada para o litígio. Eles pensam em se formar e abrir um escritório ou trabalhar em algum escritório e buscar clientes para as ações e os processos trazerem esse retorno financeiro. No direito médico preventivo, ele não vai ter mais tanto essa preocupação, porque ele vai atuar na esfera administrativa, vai atuar com os contratos, com a documentação, treinando as equipes das clínicas, fazendo reunião com os médicos, com os hospitais. Então, nem sempre esse advogado vai precisar estar atuando no processo. É um ramo do direito, o direito médico, que vai ser muito raro ter uma audiência. A maioria dos problemas vão ser resolvidos em mediação, em conciliação. Alguns hospitais não fazem a conciliação, mas quando se trata de uma relação paciente e médico apenas, muitas vezes é possível, principalmente perante os conselhos éticos e tudo mais. E os altos custos dessas ações que eu falei, versus o baixo custo para se investir em uma assessoria jurídica preventiva. Isso faz com que o advogado, demonstrando que é um baixo custo, essa mensalidade que o médico, que a clínica vai pagar para o profissional do direito médico, vai ser bem mais em conta do que se ele vier a ter um processo para ter que desembolsar, para ter um advogado de defesa em uma ação contenciosa no judiciário. Então, temos que demonstrar a importância do trabalho, esclarecer, mas também mostrar que não é algo muito caro, como eles pensam, às vezes, que para contratar um advogado preventivo, uma consultoria, uma assessoria preventiva, ele vai ter um custo bem menor e vai evitar ações bem menor do que se ele não contratar. Então, a gente fala também que dentro desse trabalho do direito médico preventivo, envolvem vários ramos do direito. O direito tributário, que as clínicas vão poder reduzir os custos fiscais. O direito trabalhista, que mesmo que o advogado não atue, não goste da área trabalhista, ele pode fazer uma parceria com um colega e ele ser o responsável pelo direito médico da clínica e na hora de um problema trabalhista ou de um treinamento para a equipe de RH, ele vai atuar junto com esse colega advogado parceiro na área trabalhista. Então, assim, é uma área muito que tem tudo para ter sucesso, o advogado que se especializar, que está totalmente subindo, crescente, principalmente com a pandemia. A gente viu com a pandemia que vieram novas leis, resoluções, foi autorizada a telemedicina e está sendo utilizada como nunca antes a telemedicina, porque antigamente, antes da pandemia, a telemedicina só poderia ser feita, só era autorizada caso tivesse um médico na outra ponta para conversar com o paciente. E o médico especialista ficava lá na outra cidade, orientando esse outro médico que fazia a ponte, mas era obrigatório ter um médico presencial com esse paciente para transmitir as informações do médico especialista que estava em outra cidade. Hoje em dia, não. A telemedicina já pode ser feita diretamente entre o médico e o paciente. As chamadas de vídeo, as consultas online, muitos problemas de distância na pandemia foram diminuídos por causa dessa telemedicina. Então, regiões mais afastadas, regiões do país que não têm tanto acesso, né? Cidades do interior que não têm tanto acesso a uma medicina mais evoluída, às clínicas maiores, os pacientes puderam ser tratados com essa telemedicina, tiraram suas dúvidas, fizeram suas consultas e tudo mais. Então, costumo dizer que não volta atrás. Essa tecnologia
que a pandemia nos trouxe, ela não vai mais voltar para o que era antes. Nós, advogados, temos feito muitas audiências online, 100% das audiências durante a pandemia, telepresenciais, o juiz de um lado, a assessora do juiz na casa dela, o advogado fazendo home office, e a tendência é essa. Então, veio a telemedicina, o médico também não pode estar praticando essa telemedicina de qualquer forma, porque pode se voltar contra ele. Então, ele fazer uma consulta e o paciente gravar algo que ele falou de forma equivocada, ou ele fazer uma consulta pelo WhatsApp e vazar sem querer um exame sigiloso do paciente, porque no direito médico temos o sigilo médico. Então, são muitas nuances que o direito médico traz. É uma disciplina que você, cada dia que estuda mais, aprende mais e vê quanto cativante, quanto grande e vasta, né, a capilaridade de locais e de áreas de atuação dentro do direito médico vocês podem ter. Advogar para o paciente, consumidor, contra planos de saúde, como eu falei, advogar para o médico, para o hospital, fazer parte de um setor dentro de um hospital, setor de uma comissão de prevenção à infecção hospitalar, mesmo sendo do direito, uma comissão de auditoria, uma comissão de compliance em saúde, como eu falei, para estar fazendo treinamento das equipes, analisando a documentação, trabalhar na ouvidoria de uma clínica. Então, a pessoa que estuda essa área do direito médico abre as portas, por ser também uma área que não está tão saturada como as demais áreas, algumas outras áreas do direito que são mais antigas. Então, em franca expansão, né? Tem o direito odontológico, direito veterinário, cada dia mais clínicas e pet shops, né, por aí pela cidade, estão crescendo esse mercado. Vê a questão da Lei Geral de Proteção de Dados também, que todos os profissionais, independente de terem empresa ou não, pessoa física também, tem que guardar esses dados dos pacientes, saber como guardar e quais dados apagar, quais dados manter. Tem a questão da estética também, que está muito forte, então, divulgação de antes e depois, problemas com o resultado estético que não era como o paciente queria. Isso tudo faz parte do direito médico. Publicidade ética também. O profissional nessa área vai saber como atuar e fazer suas postagens nas redes sociais de forma ética. O advogado, por sua vez, vai estar bem informado, bem preparado para prestar essa consultoria para o médico, como pode estar esse site dessa clínica, quais informações tem lá, cada propaganda, cada postagem que o médico faz, o que tem que ter, né? O CRM, a informação do médico, o que pode, o que não pode postar. Então, a questão da cirurgia plástica também, não prometer resultado ao paciente, porque é uma obrigação já mais drástica, né? O cirurgião plástico. Então, assim, tem muitas nuances, muitas oportunidades de atuação. E no próximo slide, eu vou falar um pouco mais para a gente tentar fechar um pouco a introdução desse nosso simplificando o direito médico, o compliance na área da saúde, né, que eu falei mais cedo, que é o estar de acordo com as normas e resoluções da área de saúde. São muitas resoluções novas, né? O direito médico preventivo está cada dia mais divulgado. No Brasil não é algo tão comum ainda, mas em Portugal, nos Estados Unidos, na Europa, na Espanha, o direito médico preventivo já é o dia a dia, então é muito raro ir direto para o judiciário. Sempre são tentadas soluções de conflitos de forma amigável, de forma consensual, para que só depois, então, o paciente procure o judiciário. Mas esse ainda é um caminho que está sendo construído no Brasil. Então, os profissionais que começarem agora estiverem preparados, né, que estiverem estudado esse assunto, vão estar melhor embasados e vão trabalhar melhor, vão ter melhores resultados para poder terem mais clientes, fidelizarem esses clientes. Algo que já é muito corriqueiro em outros países, aqui no Brasil ainda estamos começando. Então, quem começar agora vai estar também à frente na sua advocacia. E, como eu falei, vai reduzir essa questão das ações judiciais, atualizar a documentação, treinar as equipes, com as novas leis, a telemedicina, como eu falei, a Lei Geral de Proteção de Dados, vai mudar desse direito reativo para o direito preventivo. É uma nova visão, um direito preventivo que vai evitar, né, novas ações, novos desgastes para a imagem daquele médico, que podemos ver constantemente
que na mídia, quando ocorre algum problema com algum médico famoso, a imagem desse médico fica saturada. Então, convido vocês para conhecer mais um pouquinho desse ramo tão bom, tão crescente, tão apaixonante, que é o direito médico da saúde, de forma simples. Então, vamos simplificar o direito médico, tá bom? Até a próxima aula.